Participe do programa de hoje. Estamos falando sobre comunicação, jornalismo, imprensa no Brasil nesse contexto. Você tem sua dúvida ou a sua reclamação, sua observação para fazer sobre esse assunto? Manda aí pra gente. Fake news, como é que você faz para saber se a notícia que você lê é falsa, é verdadeira? Como é que você vai checar a notícia? Manda pra gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, e também temos o WhatsApp 8802-8979. O convidado de hoje é professor da UERN, jornalista Esdras Marquesan. A gente dá sequência trazendo informação, Carol, que é referente a uma candidatura aqui de Mossoró. A Justiça Eleitoral aprovou o registro de candidatura de Laurence Amorim para deputado federal. Em votação unânime, o candidato teve a decisão confirmada na tarde desta segunda-feira. O plenário do Tribunal Regional Eleitoral rejeitou a ação de impugnação de registro da candidatura sob o protocolo lá da Justiça Eleitoral, que foi feito este protocolo por Marcos Fábio, candidato a deputado estadual pelo partido Avante. Na quarta-feira passada, o procurador regional eleitoral, Rodrigo Teles, já havia emitido um parecer contra os argumentos do candidato, o candidato a deputado estadual, pelo Avante, que pediu essa impugnação de Laurence. O procurador considerou sem fundamentos as razões apresentadas pelo candidato Marcos Fábio de que Laurence estaria inelegível por não ter se desincompatibilizado no prazo da Fundação Aldenor Nogueira, aqui de Mossoró, que é vinculada à Câmara Municipal. Pois é, então tá aí mais um registro de candidatura deferido. Na sexta-feira passada a gente trouxe ali um balanço. Até a última sexta-feira, 245 candidatos, entre os candidatos à majoritária e proporcional, já tinham recebido o deferimento por parte da Justiça Eleitoral aqui no Rio Grande do Norte. O número já está mudando. Depois, da próxima semana, a gente já faz mais um balanço aí desses candidatos que estão pedindo. O Laurence, porque tinha essa impugnação, então já é um caso para a gente observar a parte, qual foi a avaliação da Justiça Eleitoral, e está aí, validada a candidatura de Laurence Amorim. Vamos voltar agora à nossa conversa com o professor Esdras Marquesan. Professor, fake news, como o senhor já falou no bloco anterior, virou uma expressão de moda, né? Às vezes a pessoa não pensa nem o que é que está dizendo. Não é fake news, quando não quer acreditar, quer descredibilizar. Mudou muita coisa de 2018 para cá em relação ao controle das fake news aqui no Brasil? Isso é, inclusive, um termo bastante questionável no meio acadêmico, exatamente porque utilizar esse termo fake news para relacionar com notícias, então meio que você já joga uma pecha de mentira nesse relato. E a notícia não é falsa. Exatamente. Se a notícia não é falsa. Então, qual a diferenciação? É porque esses conteúdos chamados de fake news são conteúdos produzidos intencionalmente para enganar as pessoas. Não é um texto, uma matéria que é escrito e por um equívoco você tem uma informação errada. Não, são conteúdos produzidos para enganar e para confundir as pessoas. E na maioria das vezes são conteúdos produzidos por uma rede profissional mesmo, que conta com recursos para que esse conteúdo ele se espalhe rapidamente para uma quantidade maior de pessoas. Então, de 2018 para cá, acredito que essa onda ela tenha piorado, né? Porque a tecnologia ela foi avançando, então hoje já existem o que alguns chamam das deepfakes, né? A gente não fala mais de conteúdos textuais, fotografias e textos, mas já de vídeos, né? Que as pessoas adulteram o vídeo, só que de uma forma tão profissional que você pensa que Vonúvio é quem está falando algo que ele nunca falou, porque alguém pega a voz de Vonúvio e coloca numa fala de alguém ou num texto que ele quer que Vonúvio diga, né? Então, assim, eu acho que piorou de 2018 para cá, só que, ao mesmo tempo, as instituições, se a gente trouxer para o caso do Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral, ele também viu a necessidade de entender melhor esse assunto. É tanto que ele chamou especialistas
para formar um time e estar preparado no momento das eleições. Então, hoje o TSE conta com a equipe de jornalistas, de especialistas brasileiros e de fora também, para entender como combater essa disseminação das fake news, já que essa disseminação ela fere fatalmente o processo democrático. E aí muitas pessoas perguntam, mas o que é que uma coisa tem a ver? Ora, se eu sou candidato A, Vonúvio é candidato B, e eu utilizo de um recurso que Vonúvio não tem para pagar a uma empresa que vai criar uma notícia falsa, um conteúdo falso sobre Vonúvio e vai espalhar isso para milhões de pessoas, nesse momento eu não estou competindo mais nas mesmas condições com Vonúvio. Vonúvio está lá embaixo e eu consegui colocar esse conteúdo que é falso, e eu sei que é falso, para que milhões de pessoas leiam ou vejam e passem a fazer uma ideia sobre Vonúvio com base numa informação falsa. Então, por isso que as fake news e as redes que proliferam esses conteúdos, elas ferem o processo democrático, porque ela tira essa igualdade, essas condições, se não iguais, mas assim, um pouco parecidas entre os candidatos. E muitas vezes essas redes, elas são financiadas com dinheiro público. Então, imagine políticos que estão em cargos públicos, utilizando de recursos públicos para desestabilizar o processo democrático. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem apostado na qualificação de seus profissionais e agora nas eleições a gente vai ver se o tribunal vai conseguir frear essa onda que é muito prejudicial ao país. Uma coisa que eu observei que é muito positiva é a parceria do TSE com o Google. Sim. Você faz uma pesquisa, os primeiros resultados direcionam para links do próprio TSE. Sim. Não mais de veículos outros, né? Como a gente viu nas disseminações das notícias, né? Que tanto foram compartilhadas no passado recente. Quanto mais compartilhadas, mais elas apareciam nos buscadores. E agora tem essa parceria com o Google e com as redes sociais. E como é que se controla, como é que se observa essa possibilidade de checar a informação que é publicada nas redes sociais pelos próprios candidatos? Voltando nesse ponto que você falou, Vonúvio, é importante para que a gente pense também sobre a responsabilidade desses conglomerados, né? O Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, ou seja, são grandes empresas que criam todo o sistema e a gente vai achar que eles não têm condições de identificar esses conteúdos que rodam todos os dias na sua rede? Tem. Agora falta interesse. Então, mas, inclusive, o TSE reuniu todos pela primeira vez, inclusive, reunindo o Telegram. Exatamente. Para fazer numa situação inédita, né? Exato, porque esses conglomerados, eles lucram com as fake news também. Ou seja, é mais conteúdo rodando em seu sistema, mais pessoas acessando ao seu sistema. Então, assim, se não houver uma pressão por parte das instituições dos países, como a gente diz assim, esses grupos fazem de conta que não é com ele, né? O Google pode fazer de conta, a gente não tem o que fazer. Tem o que fazer sim. E é uma responsabilidade, porque isso está afetando direto no futuro de uma nação. Isso não só no Brasil, mas a gente vê situações semelhantes, né? Nas Filipinas, por exemplo, né? Então, em diversos países. Sobre essa questão de como checar, Vonúvio, hoje há muitas redes de checagem, né? Que você vê um candidato jogando um conteúdo sobre alguém ou sobre alguma coisa, então pega aquele conteúdo, faz uma busca na internet mesmo, né? Muitas vezes, quando você coloca no Google, já tem lá dizendo, fake news, essa notícia falsa, uma foto de uma barragem que estourou. Aí você joga, não, essa foto na realidade é de uma barragem de outro país. Então, assim, pesquise. Se você quer realmente se informar com qualidade, tire um tempo para pesquisar aquele assunto, aquela notícia, antes de compartilhar. Porque quem compartilha conteúdos falsos torna-se cúmplice das consequências desse conteúdo falso também. O senhor tocou agora nas checagens de notícias. Vamos explicar aqui para o pessoal de casa
Tem muita gente que, apesar de já existir há alguns anos e já terem feito trabalhos extremamente importantes, muita gente ainda não conhece agências de checagem de notícias. Existem sites, organizações, junções de jornalistas independentes, alguns inclusive, que se organizam para checar notícias e lançam realmente sites, existem que em todo momento, principalmente com trabalho intensificado. Agora, nas eleições, o que são essas agências, professor, e qual é a importância delas? Elas são realmente independentes? Sim, com a proliferação desses conteúdos falsos e essas redes de disseminação desses conteúdos, surgiram essas agências de checagem de fatos, né? Ou fact-checking, né? São grupos de jornalistas profissionais que se reuniram em pequenas empresas ou pequenas iniciativas independentes com um objetivo: checar informação. Checar se aquela informação é verdadeira, se aquela fala de um candidato em um debate é verdadeira, é falsa, se possui informações corretas ou se está buscando enganar. Então, são grupos que se formaram principalmente a partir de 2018, ou um pouco antes, né? E que hoje já conseguiu se espalhar em vários lugares, não só no Brasil, mas em outros países também. Então, o compromisso das agências de checagem, como o próprio nome diz, é checar uma informação e distribuir para o público essa checagem, explicando de onde vem aquela informação, de onde vem aquela informação que foi checada, com que base aquela informação está sendo checada, está sendo verificada como verdadeira ou falsa, e sobre se elas são independentes, né? O que é dentro do jornalismo, quando a gente fala uma agência independente? Na maioria dos casos é que não depende de recursos públicos, mas são agências que, para funcionar, elas precisam de recursos. E boa parte vem de onde? Vem de ONGs internacionais, né? Vem de fundos internacionais, fundos que têm o compromisso de apoiar países em relação à democracia, o combate à desinformação. Então, assim, cada investidor desse, é claro que tem suas visões editoriais, tem suas relações econômicas, sociais. Então, por isso que eu acho esse termo independente um pouco difícil, questionável, né? Porque sempre vai ter alguém financiando, mesmo que seja o público, né? Se eu tenho uma iniciativa e quem financia é o público, mas o público ele vai contribuir querendo participar da construção dessa iniciativa também. Então, o público pode dizer, olha, vá mais para esse lado, vá mais para esse outro, né? O que vai diferenciar é a postura editorial da agência ou dessa empresa ou do jornalista A ou do jornalista B, porque é nessa postura editorial que ele tem de respeitar os limites éticos da profissão. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.